Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os textos do livro Melhores Poemas de Fernando Pessoa. Agora é a vez da célebre autopsicografia. Então, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Grande pessoa! Então vamos começar pelo título, Descrição Psicológica de Si Mesmo. Não é isso? Auto, de si mesmo, psico, psicológica, grafia, descrição. Descrição psicológica de si mesmo. Não de si mesmo Fernando Pessoa, mas de si mesmo o poeta Fernando Pessoa. Trata-se de um metapoema, de um poema metalinguístico. Eu anotei aqui para você, vai deixar tudo clarinho aqui para você no número 2, metapoema ou poema metalinguístico. O que significa isso? Quando o texto se refere ao próprio texto. Se é um poema e o tema do poema é o poema, então temos um metapoema, um poema em metalinguagem, ok? É uma redondilha em 3 quartetos, com versos heptassílabos, com rimas cruzadas, lá o fingidor, dor, completamente sente, então são rimas alternadas ou cruzadas, 3 quadras, 3 quartetos, não é isso? E os versos são heptassílabos. Vamos conferir? O poeta é um fingidor, 7 sílabas. O poeta é um fingidor, finge tão completamente. Você conta só até o men, porque você conta apenas até a última sílaba tônica do verso. Que chega a fingir que é dor, a dor que devera sem. Ok? Trata-se de uma redondilha. O que é uma redondilha? Redondilha é um poema com versos redondilhos. Podem ser redondilhos maiores ou menores. Se é uma redondilha menor, os versos têm 5 sílabas poéticas. Se é uma redondilha maior, como é o caso, os versos têm 7 sílabas poéticas. Ok? Esse tipo de medida é bastante velha, porque é uma medida antes do classicismo. O classicismo, que é do século XVI, começou a usar a medida nova, que é o verso decassílabo. Então, isso aqui é a medida velha. É lá do humanismo, logo depois do trovadorismo, nós temos lá no humanismo, depois das cantigas e antes de Camões, nós temos bastantes redondilhas, que também é conhecida como poesia palaciana do século XIV, XV. Nós temos uma poesia palaciana em Portugal que usou bastante os versos redondilhos. Esses versos redondilhos, por serem mais curtos que os versos decassílabos, eles são mais fáceis de memorizar, por isso eram mais populares. E aí o verso decassílabo ficou mais cult, mais para os intelectuais, para os grandes poetas. Então ficou mais chique o verso decassílabo, né, meu? E o verso redondilho ficou mais popular. E o Fernando Pessoa aqui, então, ele quer um poema bastante popular. Se ele fez uma redondilha, ele quer, então, próximo a uma trovinha, próximo a uma cantiga. E ela tem uma musicalidade bastante interessante. Você sabe que para fazer um poema ter musicalidade, e o poema ele precisa ter sua própria musicalidade, ele conta principalmente com 4 fatores: rima, métrica, acentuação e figuras de linguagem. Então já vimos que são rimas alternadas: fingidor, dor, escreve, teve, roda, corda, razão, coração. Então são rimas alternadas. Também já vimos que são versos heptassílabos, ou 7 silábicos, ou redondilho maior, tanto faz. Então, todos eles são heptassílabos, então tem uma regularidade métrica, como há uma regularidade
rítmica, temos dois fatores bastante importantes para a musicalidade. Um terceiro fator é a acentuação fonética, é onde recai a sílaba tônica do verso, não da palavra, mas do verso. Vamos ver o primeiro verso como exemplo. Ó. O poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Se você contar comigo, você vai perceber que a terceira sílaba é mais forte. O poeta é um fingidor. Finge tão, terceira sílaba. Finge tão completamente. Percebeu? Que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor li. Está acompanhando comigo? Na terceira sílaba é mais forte. Na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Então, a primeira e a segunda quadra, os dois primeiros quartetos, têm uma tonicidade na terceira e na sétima sílaba. Isso é uma regularidade fonética, é uma regularidade na acentuação. E o terceiro quarteto também tem regularidade, só que ele sobe para a quarta sílaba. Nos dois primeiros quartetos, a tônica, a acentuação está na terceira sílaba. No terceiro quarteto, a acentuação está na quarta sílaba. E no último verso, para concluir, volta para a terceira sílaba. Confere comigo. Ó. E assim nas cá, e assim nas calhas de ró. Percebeu o cá? Gira entre ter, quarta sílaba. Gira entre ter a razão, esse comboio de corda. Percebeu? Então, nos três primeiros versos do terceiro quarteto, a sílaba mais forte do verso é a quarta. E volta a terceira no último verso para concluir o poema, que se chama coração. Então ele cai, amansa, recai, suavemente, ele pousa no último verso. Beleza? Grande Fernando Pessoa. E não é só isso para dar musicalidade, não. Tá achando que é muito? É pouco. Ele também usou uma figura de linguagem muito interessante neste poema para ajudar a dar o ritmo que ele queria. Nós temos uma paronomásia ou um trocadilho, uma brincadeira com as palavras, no primeiro verso e no terceiro. Fingidor e fingir que é dor. Porque finge dor já são duas palavras que vão ser usadas no terceiro verso. Fingidor, fingir que é dor. E quando ele faz isso, dá um círculo virtuoso dentro do poema, porque ele vai dizer lá no final que gira um círculo, gira a entreter a razão. E como é que gira isso? O poeta, ele sente uma dor. Depois ele finge essa dor. Aí depois o leitor lê uma dor fingida. Aí depois ele volta para a dor do poeta quando ele diz a dor que deveras sente. Então olha como é que faz um círculo. Olha como é que dá uma circularidade interessante que vai dar a musicalidade dos três quartetos. O poeta é um fingidor, ok? Tem uma dor e uma dor fingida. Finge tão completamente, adiantou mais um pouco, que chega a fingir que é dor, adiantou mais um pouco, a dor que deveras sente voltou na dor inicial. Ok? Pegou o giro? E você leu comigo lá no terceiro quarteto. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Então ele pegou a paronomásia, a figura de linguagem, brincou com o fingidor e fingir que é dor e ajudou a dar o ritmo nessa redondilha, além da rima regular, além da métrica regular e além da acentuação regular do poema. Eu pergunto, é pouco? Não, não é. Esse é Fernando Pessoa. Então vamos ver se eu anotei tudo para você aqui. Para você printar aqui, ó. Descrição psicológica de si mesmo, metapoema ou poema metalinguístico, redondilha em três quartetos com versos heptassílabos e rimas cruzadas ou alternadas,
A acentuação está lá, ó, terceira e sétima, terceira e sétima, terceira e sétima, etc. Aí na terceira estrofe sobe para 4 e 7, e no último verso volta para aterrissar, para aplainar, para pousar, 3 e 7 ele volta para a terceira sílaba. Ok? Paronomásia, fingidor, fingir que é dor. Paronomásia é a mesma coisa que trocadilho ou brincadeira com as palavras. E agora vamos entender o conteúdo melhor dessas 3 estrofes. Aqui no número 6 eu escrevi para você o seguinte recado. O poeta é um ficcionista, tão ficcionista que faz ficção com a própria dor. É isso que está escrito lá na primeira estrofe? Ó, se ele é um fingidor, ele está fazendo uma ficção. Só que ele faz uma ficção tão ficção, porque ele faz uma ficção da ficção, que chega a fingir que é adorador, que ele realmente está sentindo. Então, veja 6 que está escrito aqui, ó. Número 6, o poeta é um ficcionista, porque ele finge. Só que ele é tão bom nisso, ele é tão sensível nisso, ele é tão grande ator no sentimento e na dor, ele é tão ficcionista que faz ficção com a própria dor. Não com a dor dos outros, mas com a própria dor. Então o poeta é um fingidor e ele finge tão completamente que ele chega a fingir que é dor, a dor que ele realmente sente. Ok? Vamos para a segunda estrofe. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Veja que não é fácil, mas acompanhe comigo. Ele finge uma dor. Então são duas dores. A dor real e a dor fingida. Aí o cara vai lá e lê o poema do Pessoa. Esse cara consegue saber qual é a dor que o Pessoa está sentindo? Não, ninguém consegue. Esse cara consegue sentir a dor que o Pessoa está fingindo? Não. Porque ele vai ter uma terceira dor. É a dor fingida pelo leitor. É a dor apreendida pelo leitor. É a dor concebida pelo leitor. Então são 3 dores. A dor do poeta, a dor fingida pelo poeta e a dor concebida pelo leitor. Por isso que ele diz, não as duas que ele, o poeta, teve, mas só que eles não têm. E qual a dor que eles não têm? A dor concebida a partir da dor fingida pelo poeta. Se complicou, é essa a ideia e é essa complicação que o Fernando Pessoa quis revelar para nós neste poema. Por isso que ele termina esse texto dizendo que a razão não consegue alcançar os sentimentos, a complexidade dos sentimentos. Por isso, o coração, que é o sentimento, que é o berço dos sentimentos, que é a casa dos sentimentos, por isso que o coração entretém a razão, ele brinca com a razão, ele entretém a razão. A razão não consegue dar conta de compreender esses sentimentos todos, pela complexidade que eles têm. Então volte lá comigo, volte, que é muito bom, essa estrofe é impressionante, essas 3 estrofes são impressionantes. Então, ele vai dizer para nós o seguinte, e os que leem o que escreve, quem são os? Quando está no plural são os leitores, quando está no singular é ele, Fernando Pessoa. Então, os que leem o que escreve, se é o que escreve, é o poeta, está no singular. E os que leem, os leitores, no plural. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Por quê? Porque essa dor lida ninguém está sentindo. É uma dor concebida a partir da dor fingida, escrita pelo poeta. Então eles se sentem bem, claro. Não as duas que ele, o poeta, teve. A real e a fingida. Não são nenhuma dessas duas. Mas só que eles, os leitores, não têm. Porque o leitor também tem uma dor real. O leitor também tem uma dor fingida. Mas não são essas duas. Ele está falando da terceira dor, que é a dor concebida pelo leitor a partir da dor fingida pelo poeta. É mole, é pouco. Nós estamos falando da ficção,
do fingimento do fingimento. Porque se a segunda dor do poeta é a dor fingida, e eu leio essa dor fingida, eu vou conceber uma dor a partir da dor fingida pelo poeta. Como essa dor que eu estou concebendo não é a minha, e nem é um fingimento da minha, é um fingimento da dor fingida pelo poeta, não são as duas que eu tenho também. Por isso ele diz, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. Então, diante dessa complexidade de sentimentos e a dificuldade da razão de encontrar a dor real, a razão fica sendo entretida por esses fingimentos. É isso que resta à razão, ser entretida por esses fingimentos. E assim, nas calhas de roda, as calhas são aqueles buraquinhos por onde passa a rodinha do trem, trenzinho. O comboio é um trenzinho de corda, você dá corda, o trenzinho corre. Então você tem uns trilhos circulares, o trenzinho de corda fica girando como se fosse o coração entretendo a razão. Ele fez essa alegoria, essa brincadeira, e assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Por quê? Porque a razão não dá conta de alcançar a dor real. E é isso que sobra ao poeta, fingir tão completamente a ponto de parecer que esse fingimento seja a sua própria dor real, factual. Ok? E nós gostamos. Por que é que nós gostamos? Porque os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Porque apesar de não ser exatamente a dor real, mas ela é uma referência. E como referência não importa se é real ou se é de mentira. Não importa se o poeta realmente sentiu aquilo que está escrito. Isso não tem a menor importância na leitura de um poema. O que importa é que haja um sentimento, e seja um bom sentimento, e quanto mais complexo, melhor, como referência para nós. É isso que importa. Por isso que nós não chamamos normalmente o eu lírico de poeta, mas sim de eu lírico. Por quê? Porque esse eu lírico pode ser o poeta e pode não ser o poeta. Como nós não sabemos isso, nem interessa saber, então podemos chamar qualquer poeta dentro do poema de eu lírico. Por isso que na dor lida sentem bem, porque nós vamos lidar com referências. É assim a vida, nós lidamos com aquilo que nós podemos. A dor do outro vai ser a nossa referência, e que bom que ela exista. Não a dor exatamente, mas o fingimento dessa dor. A ficção é uma grande evolução da humanidade, porque nós não precisamos sentir a dor para que você tenha uma referência da dor. Basta que nós finjamos essa dor. Por isso, grandes autores, que são grandes ficcionistas, eles acabam nos remetendo grandes referências através de ficções. Por exemplo, você sente o cheiro de uma flor e acha até gostoso o cheiro dessa flor, mas isso não é ficção. A flor realmente está morrendo, a flor está murchando. E as partículas que ela exala são apanhadas por suas narinas e você até acha gostoso, mas na verdade significa a morte da flor. Isso me lembra também aquela canção do meu grande amigo Luiz Gonzaga, em que ele fala: furar os olhos do aço preto, pra ele assim cantar melhor. Furaram os olhos do aço preto, para ele assim cantar melhor. E isso era uma tradição no Nordeste. Furar os olhos do pássaro preto. E aí, na verdade, o pássaro preto está chorando, mas para nós é um canto. E a gente acha bonito. A ficção supera isso por quê? Porque não vai precisar furar os olhos do aço preto. Nós podemos fazer isso como fingimento e ter o canto do aço preto. Valeu? E um grande abraço, foi lindo, maravilhoso ver este poema com vocês. Está aqui o nosso roteiro. Espero que eu tenha anotado tudo para você tenha printado isso aqui, porque é a ficção da ficção. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Oba!